uma grande profundidade para as nossas vidas. E nós vamos perceber nessa noite, através dessa palavra, que a nossa alma vai ser muito edificada e que nós estamos fazendo muito pouco em prol do reino do Senhor. Peço que os irmãos fiquem bastante atentos nesse trabalho, que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Participe e que, como dizem os pastores de vários trabalhos, que nós vamos começar com esse número, mas que esse número seja triplicado de irmãos para nós estarmos examinando as Escrituras. Esse capítulo que nós lemos aqui, capítulo 11 do livro de Hebreus, ele fala sobre a fé, os heróis da fé, os homens que, por acreditarem em Deus, eles foram bem-sucedidos em suas vidas, tiveram êxito, tiveram prosperidade, porque eles acreditavam, porque eles tinham fé. E Deus nos deu uma palavra para nós compartilharmos com a igreja, a princípio, a nossa congregação aqui, sobre esse livro, sobre esta carta de autor supostamente desconhecido, sobre essa questão da fé. Nós vamos enfatizar muito essa questão da fé, e os irmãos vão perceber que nós estamos contribuindo muito pouco para o reino de Deus. Utilizamos o recurso da imagem, porque diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mesmo que você fale 1000 palavras na imagem, ela fixa melhor. Então, eu gostaria que os irmãos fixassem bem essas imagens. O tema da mensagem que Deus tem nos dado, tem esse tema que os irmãos estão vendo, feitos espetáculo para o mundo. Feitos espetáculo para o mundo. As presbíteros, dentro desse livro, Feitos espetáculo para o mundo, sim, os irmãos vão perceber que nós não estamos inventando nada. Nós estamos apenas trazendo uma coisa que aconteceu e que acontece no nosso dia a dia e às vezes nós não percebemos. Pois bem, quando a gente fala de espetáculo, meus amados, uma partida de futebol, por exemplo, nós vamos mencionar uma grande multidão. Nós temos aqui uma grande multidão, pessoas, um show de grupos, desses grupos famosos. Quando vai essa questão do show, um grupo famoso, um cantor famoso, vai no estádio de futebol, vai se apresentar, é um espetáculo. As pessoas vão lá porque elas querem ver aquilo, elas querem se sentir bem com aquilo que vai ser mostrado, com a música que vai ser cantada, até porque o ser humano ele é 70% emoção. 70% do ser humano é emoção. 30% não é emoção, mas 70% é emoção. Então o ser humano, ele gosta de estar emocionado. E uma música emociona. Quando vai o Roberto Carlos ou qualquer outra pessoa apresentar um show dessa natureza, as multidões se apresentam. Isso é divulgado na mídia, na televisão, as pessoas vão ver e vão se emocionar, vão se sentir bem, porque estão compartilhando de um evento que é um espetáculo para o mundo. Nós temos aqui uma grande multidão nessa imagem de um show em um estádio, possivelmente. Dá uma clicada aí. Novamente aqui uma grande multidão em show, espetáculo, pessoa que está apresentando o espetáculo. Esse espetáculo está sendo apresentado para o mundo ver, para as pessoas compartilharem ali e para divulgar através da televisão, da internet atualmente, e as pessoas compartilharem, dialogarem, falarem sobre isso. Isso é um espetáculo. Mas presbítero, você chamou a gente aqui nesse culto para falar de show. Tenha calma, tenha paciência.
Dá uma avançada. Nós temos uma imagem aqui da final da Copa de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. Isso foi um espetáculo para o mundo. O mundo inteiro viu isso. O mundo inteiro compartilhou disso. As redes de televisões do mundo inteiro presenciaram isso aí. Num domingo pela manhã, quando ocorreu essa final dessa Copa, e o Brasil se consagrava pentacampeão mundial de futebol. Isso foi um espetáculo para o mundo. Feitos espetáculo para o mundo. A mídia divulgou, jogadores deram entrevista depois, comemoraram, etc. Então nós estamos vendo, irmãos, que espetáculo é aquilo que vai chamar a atenção das massas, aquilo que vai chamar a atenção das multidões. Isso é espetáculo. Então aquilo que chama a atenção das massas, das multidões, das pessoas, é um espetáculo. Então é disso que nós vamos estar falando, de coisas que chamam a atenção das multidões, de coisas que chamam a atenção das massas. É de futebol, o presbítero vai falar aqui na igreja hoje? Não, nós estamos introduzindo aquilo que nós queremos transmitir para os nossos amados. Dá uma avançada, vamos ver se a gente feitos espetáculo para o mundo, coisa que já mudou de figura, porque a imagem aqui já não é mais de uma partida de futebol, já não é mais um show de rock, já não é mais alguém cantando, mas nós estamos tratando já de um outro processo, de um outro, vamos dizer assim, de um outro sistema que também foi feito espetáculo para o mundo, e o mundo inteiro sabe, e o mundo inteiro compartilha dessas realidades. Dessa imagem aqui, nós temos cristãos. Esses cristãos estão em uma arena e multidões estão aqui ao fundo compartilhando desse momento. Esses cristãos estão sendo feitos espetáculo, não porque eles estão apresentando um futebol ou apresentando um show, não, mas porque eles estão sendo martirizados, porque eles estão sendo mortos. O espetáculo são os cristãos, mas porque eles estão sendo massacrados. E essa realidade é desconhecida pela grande maioria dos cristãos, dos evangélicos, do mundo em geral. As pessoas às vezes não sabem dessa realidade, do que aconteceu nos primórdios da chamada igreja primitiva. Para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje você estivesse aqui, ou sempre por aí as igrejas hoje pudessem estar de portas abertas e tivessem liberdade para cultuar, para adorar, para glorificar, para exaltar, para enaltecer o nome do Senhor. Então isso teve um processo doloroso, difícil. Foi um processo que nós podemos dizer que foi escrito com letras de sangue. Foi o que se lembra aqui em Hebreus. O que nós vamos compartilhar com os irmãos, eu não vou adiantar não, vamos aguardar, avança mais um pouquinho no livro. Então nós temos aqui cristãos que foram feitos espetáculo para o mundo. Texto de Hebreus 11. Um dos cristãos que foi feito espetáculo para o mundo da sua época, para os seus contemporâneos, foi Estevão. Nós temos aqui essas imagens do apedrejamento de Estevão. Segundo as Escrituras, irmãos, Estevão foi um diácono, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva.
deu lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Estevão começa a falar desse homem chamado Abraão, que foi um dos heróis da fé. Fala de todo o processo da formação da família de Abraão, dos seus posteriores. Fala da descida dos filhos de Israel ao Egito, sendo escravizados por um período de tempo. Fala da saída dos filhos de Israel do Egito, a trajetória de 40 anos pelo deserto. E nesse processo da fala de Estevão, nessa fala dele, ele falou alguma coisa que machucou o coração daquele sinédrio. Estevão disse que aquele anjo, aquele Deus que falava com Moisés no Monte Sinai, não era Deus, mas um mensageiro de Deus, era um anjo. E isso feriu o coração do sinédrio, porque os israelitas, eles tinham e têm como sendo verdade que o Deus que falou com Moisés não era anjo coisíssima nenhuma, e era o verdadeiro Deus. E quando nós sabemos que Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: olha, que eles falavam com Moisés lá no Monte Sinai não era Deus, mas era assim um anjo, um enviado, um ser que representava o Deus Todo-Poderoso. Quando ele falou essas coisas, a Escritura nos diz que os judeus colocaram o dedo nos ouvidos, rangeram os dentes e disseram: nós não queremos ouvir essas coisas, nós não queremos ouvir essas palavras. E olharam para o rosto de Estevão, e as Escrituras nos dizem que o rosto de Estevão brilhava como se fosse o rosto de um anjo. E alguém perguntou: então o que é que a gente faz com ele? O que é que vamos fazer com esse homem? Disseram: vamos apedrejá-lo e levar Estevão para fora do tribunal, para fora do sinédrio, para fora do prédio, para um local afastado da cidade. E apedrejaram Estevão. E começaram a apedrejar Estevão. E o seu, possivelmente o seu amigo, que tinha estudado possivelmente com ele no período de infância, chamado Saulo de Tarso, vira as costas para não ver o apedrejamento daquele jovem que possivelmente tinha estudado com ele, e pegam as vestes de Estevão, que está morrendo apedrejado, e colocam nos pés de Saulo. E Estevão, de joelhos, morrendo, diz: Senhor meu Deus, eu não quero que o Senhor cobre esse pecado que eles estão fazendo comigo. Cobrem qualquer outro tipo de pecado, meu Deus, mas esse pecado do apedrejamento pode deixar para lá, não precisa cobrar. Essa é a certeza, irmãos. Quando o homem tem certeza de salvação, quando o homem sabe o que é que ele está fazendo e acredita no Deus que ele serve, ele não tem um espírito vingativo, ele não leva a vingança com ele, a vingança não anda com ele, mas anda com ele a misericórdia, o amor e o perdão. Foi isso que andou com Estevão, morrendo apedrejado. A imagem, eu acho que é bem clara aqui, está mostrando esse homem morrendo apedrejado, mas ele não quis que esse pecado fosse cobrado dos seus amigos. Amigos por quê? Amigos porque fazia parte do mesmo credo, vamos dizer assim, credo religioso. A igreja ainda estava no processo de nascença, ainda estava nascendo, e a religião que predominava, meus amados, era o judaísmo, e Estevão era. Pode avançar, por gentileza. Veio dos espetáculos para o mundo. Nós vamos falar dos mártires, martírio dos santos, queimado vivo. Nós temos aqui uma imagem que mostra um período que ficou conhecido na história como o período da Inquisição, na chamada Idade Média ou Idade Medieval, em que a Igreja Católica, querendo ser zelosa, possivelmente querendo ser zelosa por alguma coisa que contrariava os seus princípios, e os cristãos, eles contrariaram os princípios católicos, eles foram, muitos deles, queimados vivos.
queimados vivos, como a imagem está mostrando aí. É disso que nós vamos estar falando. Não só dos cristãos em si, mas de todos os apóstolos de Cristo, que nós sabemos que foi o número de 12 apóstolos, mas às vezes nós não nos preocupamos em estar analisando, vendo o que é que a história diz, com o que aconteceu com cada um desses homens, e tirar essa lição de vida para a gente, da lição de vida deles, vida para nós. Então é importante, irmãos, nós estarmos bastante atentos no que está acontecendo. É importante nós estarmos bastante atentos no que aconteceu com esses homens e tirar lição para a nossa vida, para a nossa edificação. Avançar um pouquinho. Pedro foi um dos primeiros apóstolos de Cristo, como a imagem que nós estamos vendo aqui. O primeiro do grupo, ele era um dos primeiros do grupo dos apóstolos, era pescador e era natural de uma cidade chamada Betsaida. Foi ele que confessou: tu és o Cristo. Quando Jesus chega em uma cidade chamada Cesareia e pergunta para os seus discípulos: quem disse ser o Filho do Homem? Lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. E os discípulos disseram: não estão muito interessados não. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas. Como não está muito interessado em saber quem é o Filho do Homem, não? E Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês dizem o quê? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: Pedro, quem te revelou essas coisas não foi a carne nem o sangue, não foi o teu sentimento, mas foi o Espírito de Deus. Então Pedro, o apóstolo Pedro, que tinha o nome Cefas, e depois foi trocado para Pedro pelo Senhor, por Cristo, ele teve um processo doloroso na sua vida, como a imagem que nós estamos vendo aqui. Ele negou Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu e entendeu seu verdadeiro chamado. No final do ministério de Cristo, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. E Jesus disse para ele: Pedro, então tu apacentas as minhas ovelhas. E isso foi repetido por 3 vezes, Pedro chegando ao ponto de se aborrecer. E Jesus disse: olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa: quando tu era moço, ia para onde tu queria, mas depois que tu ficou velho, tu não vai para onde tu quer. Alguns estudiosos dizem que Jesus falava da morte de Pedro, e Pedro morreu dessa forma que nós estamos vendo aqui. Dessa forma que nós estamos vendo aqui, foi desse jeito que Pedro morreu. Avança um pouquinho, meu querido. Ainda falando de Pedro, seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes. Foi o primeiro sermão do apóstolo Pedro. No dia de Pentecostes, a Escritura nos diz que tinha gente de todas as partes do mundo daquela época, e o povo ouvia os discípulos falando das maravilhas de Deus na sua própria língua. E ao ouvir essas maravilhas que Deus fazia na vida deles, Pedro toma a palavra e prega um sermão. E nesse sermão que ele prega, a Escritura nos diz que se converteram quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. E eles disseram: então o que é que a gente faz? Varões e irmãos, o que é que devemos fazer? E o apóstolo Pedro toma a palavra e diz: cada um se arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro, ele foi um pregador, ele foi uma pessoa que divulgava a palavra de Deus. Era um homem que estava preocupado em transmitir os ensinamentos da palavra de Deus, e isso incomodava
e ele achou-se indigno de morrer como morreu o seu Senhor, com os dois braços abertos na cruz. Então ele disse: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que morreu meu Senhor. Me crucifiquem, querem me crucificar? Me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor morreu. Então Pedro foi um dos primeiros. Segundo a tradição, seu martírio ou sua martirização ocorreu por volta do ano 68 depois de Cristo em Roma. Durante a perseguição de Nero aos cristãos, ele sofreu seu martírio. Pregou entre os judeus, chegando até Babilônia. Esteve em Roma, onde foi crucificado. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição que seu mestre, Jesus de Nazaré. Assim ele morreu sufocado com o seu próprio sangue. Então veja, meus amados, nós estamos falando de um homem que era considerado cabeça da igreja. Cabeça não se entre aspas, porque cabeça da igreja na verdade é Jesus. Cabeça como sendo um dos primeiros, alguém que começou, alguém que andou, e enquanto ele andava a sua sombra ia curando pessoas, alguém que conviveu, que dormiu e que acordou, que esteve ao lado do mestre junto com os demais, e quando morreu ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Então veja o sofrimento que esse homem passou, para que hoje eu e você, nós, pudéssemos dizer: livre estou, sou salvo na pessoa de Jesus. Não é fácil não, pois é complicado. Vamos avançar? Mateus também era chamado de Levi. Então veja aí, após a ressurreição de Cristo, ele passou a pregar para os judeus, fez do seu próprio país seu campo missionário. Apesar disso, morreu na Etiópia como mártir. Era também chamado de Levi. Ele era cobrador de imposto, classe muito odiada pelos judeus na época de Jesus, por cobrar imposto dos próprios judeus e por entregar esse imposto às autoridades romanas. Nos domínios de Herodes, na época de Herodes, ele era chamado Herodes Antipas, percorreu a Judéia, a Etiópia, a Pérsia, pregando e ensinando a várias pessoas, a várias versões sobre a sua morte. Alguns estudiosos dizem que ele morreu assassinado, a espada, como a imagem está mostrando aqui. Então, dizem alguns estudiosos que São Mateus, ele morreu atravessado por uma espada. Então veja, esse homem que era cobrador de imposto e que aceitou a Cristo e que se converteu ao Evangelho e que mudou de vida e que tem um livro escrito nas escrituras chamadas escrituras canônicas, escrituras canonizadas, escrituras sagradas. Um homem que conviveu com Jesus, que esteve ao lado dele, que participou de tudo que os irmãos possam pensar. Ele esteve lá junto, ele participou, ele acompanhou, ele viu tudo, ele foi testemunha ocular da crucificação do Senhor, do sofrimento, dos milagres, da glória e da agonia. Ele foi testemunha ocular, ele viu, mas ele também foi martirizado. Eu quero que os irmãos comecem a pensar e mude o seu pensamento no que diz respeito a ter uma boa vida hoje. E não estou dizendo que ninguém tem que ser masoquista e querer sofrimento para si, não é?
enquanto que o outro estava pagando um preço caro. Mas como disse Hebreus, para que eles não fossem aperfeiçoados em nós. E nós vamos entender isso. Mas começa a pensar, se hoje nós estamos vivendo um cristianismo verdadeiro, se é que Cristo realmente fundou o cristianismo, como eu bato na tecla que Jesus nunca fundou o cristianismo, ele trouxe o evangelho da paz, as boas novas de salvação. Então nós estamos falando de Pedro e falando de Mateus, dois homens, apóstolos de Cristo, do primeiro escalão, que foi feito espetáculo para o mundo. Será que nós estamos sendo feitos espetáculo para o mundo? Avança um pouco. André também foi apóstolo de Cristo. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, a imagem que mostra como ele morreu. Olha lá os dois braços abertos, possivelmente os pulsos amarrados, crucificado, nessa posição que nós estamos vendo aqui. Foi crucificado e da cruz pregou ao povo até morrer. Então, enquanto ele estava crucificado, ele não mediu esforço. Séculos mais tarde, seus restos mortais foram levados para a Escócia, a alçada de André, Santo André. O navio que o transportara naufragou em uma baía, que assim foi denominada a Baía de Santo André. André pregou na Grécia e na Ásia Menor. Veja a expressão, foi crucificado, e da cruz ele pregava o evangelho para os pecadores. Um homem que tinha sede de salvação, de quem estava diante dele ouvindo. Ele queria que aquilo que ele estava transmitindo chegasse às massas. Enquanto ele podia e não estava sendo crucificado, ele pregava e ele tentou alcançar. Também foi testemunho ocular de Cristo. Andou com Jesus também. Mas na hora da sua morte, veja, irmãos, o mundo não poupou. O mundo não poupou os apóstolos. O mundo não poupou o primeiro escalão do Evangelho. Os homens que andaram com Jesus, pessoalmente, que viram, que contemplaram, eles não foram poupados. Cada um deles foi sacrificado, como nós vamos ver nesse trabalho. Todos eles, nenhum escapou. Quer dizer, o apóstolo João, uma exceção, mas os outros, todos foram sacrificados. E nós hoje temos uma vida tranquila e sossegada, graças a Deus por isso. Mas o trabalho que eles fizeram, foi escrito com tinta de sangue. A tinta era de sangue para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Então nós vimos Pedro, que foi feito espetáculo para o mundo. Nós vimos Mateus, que foi feito espetáculo para o mundo. E nós estamos vendo aqui André, que também morreu crucificado. A coisa não é fácil não. Evangelho, irmãos, não é vida social como nós estamos vendo aqui. Evangelho é transformação de vida para si. E não só para si, mas para querer que muitas pessoas sejam alcançadas pela obra salvífica e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa preocupação, nós estamos pregando o evangelho fraco. Nós não estamos pregando o evangelho que Paulo dizia: eu não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então nós estamos vendo, irmãos, que esses homens, eles foram feitos espetáculo para o mundo. Clica um pouquinho. Felipe também foi apóstolo de Cristo, andou pessoalmente com Jesus. Nós já estamos vendo aqui a imagem de Felipe sendo amarrado em um tronco. Ele era natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. Diz-nos Policrates foi alguém que registrou, que viveu na época dos pais da igreja. Diz-nos Policrates, um cristão que
ele foi bispo de Éfeso durante o século II, durante o segundo século. Porque Filipe foi para a Ásia e foi sepultado em Herápolis. Pregou na Frígia e morreu como mártir em Herápolis. Foi enforcado, morreu enforcado de encontro a um pilar em Herápolis, na Ásia Menor. Por que ele morreu enforcado? Por que ele teve essa morte dessa natureza? Pessoas levaram, amarraram, enforcaram, até que ele expirasse, até que o seu espírito, o seu corpo de vida não estivesse mais nele, porque era cristão, porque era pregador do Evangelho, porque pregava de um Jesus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só por isso, irmãos, só porque queria que almas chegassem aos pés de Cristo, porque ele estava trazendo a mensagem do Evangelho. Ele foi sacrificado, ele foi martirizado. Então veja que não foi só Pedro, não foi só Mateus, não foi só André, ele também entrou nesse processo de martirização. Processo é difícil, irmãos. Comece a pensar hoje na sua vida se realmente o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, o que nós estamos vivendo é realmente Evangelho. Se Evangelho é vir para a igreja um domingo, uma quarta, uma quinta, sei lá, um dia qualquer, cantar um hino, 2, 3, falar uma palavra, tocar um instrumento, adorar o joelho, falar com Deus um pouquinho ali, ou se Evangelho é algo que vai muito mais além, que é algo que vai muito mais além do nosso entendimento, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Será que esses homens faziam só isso? Será que eles chegavam num templo religioso, dobravam os joelhos e saíam pregando o Evangelho para um para outro, dizendo: vamos cantar aí aqui para Jesus, e começa a pregar com a igreja? Será que era só isso, irmãos? Ou será que o Evangelho é um compromisso que nasce de dentro das entranhas do sujeito, das entranhas do cidadão, da pessoa que está fazendo profissão, e ele não se importa se a sua vida vai ser tirada, se a sua vida vai ser sacrificada, para ele ver pessoas chegando aos pés de Cristo? Comece a ter esse tipo de pensamento, comece a fazer esse tipo de análise. Deus me deu essa palavra para me compartilhar com a igreja a vida dos seus servos que viveram antes de nós, e cada um deles teve o seu processo de martirização, não para ser lembrado como um mártir, mas para ficar como exemplo de vida para aqueles que querem herdar salvação. Eles não tinham a sua vida como precioso, como nós lemos aqui em Hebreus. Eles não tinham a sua vida como precioso, não importava. Eles diziam: nós somos peregrinos nessa terra. E aí o apóstolo que escreveu o livro aos Hebreus diz que eles diziam isso porque eles estavam vendo a cidade cujo construtor é Deus. E aí eles diziam: nós somos peregrinos na terra. E dizendo isso, eles iam confessando e vendo de longe, mas sem receber. Eles diziam essas palavras. E aí a gente fica pensando: não, eu não posso passar por processo de sofrimento, eu não vou passar por grande tribulação, eu não vou passar por isso. Será, irmãos? Será que isso é realmente o que as Escrituras estão dizendo? Será que é isso que a Escritura está mostrando? Será que foi isso que aconteceu? Eu peguei o exemplo maior, que foi o Mestre Jesus Cristo, o seu sofrimento na cruz. E veja, todos aqueles que andaram com ele foram pessoas que também passaram por sofrimentos semelhantes. Avança um pouquinho aí, vamos ver quem tem. Bartolomeu também foi um dos apóstolos do Senhor. As fontes da igreja primitiva, elas são muito confusas quanto a esse apóstolo. Entretanto, diz uma lenda que ele foi morto a chicotadas e seu corpo foi colocado num saco, atado e jogado ao mar. Tem sido identificado
identificado como Natanael. Então esse Bartolomeu é o mesmo, possivelmente ele é identificado como o mesmo Natanael que Jesus encontrou ele debaixo da figueira. Ele era natural de Caná da Galileia, local que Jesus transformou água em vinho. Recebeu de Jesus uma palavra edificante: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia, Mesopotâmia, pregando e ensinando. Foi esfolado vivo, segundo a lenda, ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo, semelhante ao apóstolo Pedro. Outros dizem que teria sido golpeado até a morte. Então esse homem chamado Natanael, ele estava debaixo de uma figueira quando Jesus o encontrou. E nós vimos aí que tem um apóstolo chamado Felipe, veio correndo, ele tinha uma certa amizade com esse Natanael, e ele vinha correndo quando ele encontrou o Messias, quando ele encontrou o Cristo, e disse: olha, Natanael, eu encontrei o Messias, encontrei. E Natanael diz: olha, onde é que ele vem? Olha, ele vem de Nazaré. Ih, rapaz, Natanael disse: complicou. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Está vendo? Mas, no entretanto, vamos ver quem é ele. E ele foi ter um encontro com Jesus. E quando ele foi ter um encontro com Jesus, que se deparou face a face, como eu estou diante dos irmãos, com Jesus Cristo, Jesus disse: olha aqui, um israelita e um amador. Esse aqui não puxa saco de ninguém, não. Esse é sincero. Natanael olha para Jesus e disse: tu me conheces de onde, Senhor? Jesus disse: Natanael, antes que tu me vê, eu te vi lá debaixo da figueira. Natanael parou e pensou. Ele tinha matado uma pessoa e tinha enterrado debaixo da figueira. Ele tinha matado um homem e tinha sepultado debaixo de uma figueira. Só que ninguém sabia, ele tinha feito um crime às escondidas. E aí chega diante de Jesus, porque alguém disse: olha, encontrei o Messias que vem de Nazaré. Jesus chega e diz: olha, aqui está um israelita verdadeiro. Esse aqui, esse não é fingido, não, esse é sincero. Natanael disse: tu me conhece de onde, Senhor? Jesus disse: Natanael, antes de tu me ver, eu já te vi lá debaixo da figueira. Tu quer que eu fale mais? Ele disse: não, Senhor meu e Deus meu, está tudo certo, eu vou ser teu apóstolo e vou te seguir. Converteu-se, mudou de vida. Aquele crime foi perdoado. Alguém pode dizer: mas primeiro tem que ser um criminoso, um bandido. Não, mas não é porque a pessoa cometeu qualquer tipo de pecado, crime, que ele vai viver uma vida pecaminosa a vida inteira. Ele tem que se regenerar. Natanael passou por esse processo de regeneração. Fazia parte do primeiro escalão dos seguidores de Cristo. Ele
para que o Evangelho chegasse ao Brasil, para que o Evangelho chegasse aqui em Ferraz de Vasconcelos, para que o Evangelho se expandisse para o mundo inteiro. Eles pagaram um preço caro, eles pagaram um preço caríssimo, mas eles confessaram: nós somos peregrinos na terra. Veja como está aqui, ó. E os algozes que estão fazendo isso, eles fazem sem dor e sem piedade. Não vá pensar que o algoz que está fazendo isso, porque ele é de um outro credo religioso, ele é de um outro credo religioso, ele é de uma outra raça, ele é de uma outra etnia, ele está fazendo isso como o apóstolo, que ele está triste, que ele está sentido, de maneira nenhuma. Ele está fazendo isso e está fazendo isso com prazer. Ele está fazendo isso e está fazendo isso porque ele gosta, porque aquela pessoa estava indo de frente, batendo de frente com o seu credo religioso, com o seu jeito de ver as coisas. Então é tempo de nós pensarmos, é tempo de nós analisarmos a nossa vida cristã, é tempo de nós pensarmos no cristianismo atual, se esse cristianismo atual é um cristianismo mascarado ou se é um cristianismo verdadeiro, genuíno. Eu digo isso na vida de cada um de nós. Eu não estou falando isso do cristianismo em si, mas do cristianismo na minha vida, o evangelho de Cristo na minha vida. Se ele não é um evangelho mascarado, se eu não estou vivendo uma coisa que eu penso que é verdadeira, mas não é verdadeira, e dentro de mim eu sei que não é. É tempo de nós pensarmos, é tempo de nós analisarmos, é tempo de nós vermos se nós estamos sendo feitos espetáculo para o mundo, porque eles foram espetáculo para o mundo, eles foram colocados como espetáculo para o mundo, e o mundo viu, e o mundo sabe, e o mundo aplaudiu, e o mundo gostou. Mas foi através desse espetáculo que o Evangelho chegou até a gente. Dá uma clicada aí. Simão, o Zelote. Esse não é Pedro, porque o nome de Pedro é Simão também. Esse é o Zelote. Os Zelotes eram um grupo, uma facção que existiam entre os hebreus, entre o povo israelita. Eles eram contra a dominação romana lá na Palestina. E eles queriam expulsar os romanos a qualquer custo, mesmo que tivessem que tirar a vida deles. Esse Simão Zelote, ele se converteu, ele era um dos zelotes, e ele se converteu a Cristo, ele se converteu ao Evangelho. E também ele foi sacrificado. Veja lá, está com os dois braços amarrados, despido, para a vergonha dele, até morrer. Seu passado também é muito obscuro. Por quê? Não temos muitas fontes confiáveis que trazem a história desses homens. Seu passado é muito obscuro, mesmo durante a vida de Cristo. Existe uma teoria que, por ele ser do partido dos Zelotes, e todos os partidários foram massacrados por Roma no ano 70 depois de Cristo, há a possibilidade que Zelote, que esse Simão Zelote, ele possa ter sido sacrificado também, mas isso não corresponde com a realidade. No ano 70, Roma invadiu a Palestina, cercou Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, e destruíram a cidade de Jerusalém. Zelotes tomaram Jerusalém. Quando os Zelotes tomaram Jerusalém nesse ano 70, Roma cercou e destruiu a vida dos Zelotes. O Zelote foi crucificado. Dos seus atos como apóstolo nada se sabe. Está incluído na lista dos 12 em Mateus, vamos encontrar em Mateus 4, Marcos 3, 18, Lucas 6, 15, Atos 1 e 13. Julga-se que ele morreu crucificado. Então não se tem muita informação sobre ele, mas as informações que se tem é o suficiente para saber que ele também morreu e morreu crucificado. Então esse homem, que era um do grupo dos Zelotes, que se converteu ao Evangelho, eu não vou usar a expressão cristianismo, porque essa expressão cristianismo é uma religião fundada muito tempo depois.
também morreu, sacrificado, martirizado, porque era um seguidor de Cristo. Então os irmãos estão vendo que os apóstolos de Cristo, nenhum foi poupado. Nenhum deles foi poupado, não. Esse é bonzinho, não teve. Por quê? Porque eles divulgaram a verdade. E veja que nós lemos o texto que a Escritura diz: homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Eles estavam no mundo. Jesus disse: Pai, eu vou te pedir uma coisa. Não tire-os do mundo. Eles não são do mundo, mas livra-os do mal se for da tua vontade. Se for da vontade de Deus, irmãos, que alguém passe por esse processo. Alguém pode perguntar: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Esses homens ganharam muitas almas enquanto eles estavam vivos, mas eles ganharam muito mais na sua morte, no seu sacrifício, porque eles não negaram a fé, eles não negaram a Cristo, eles foram até a morte. E aí podemos até usar a expressão que Paulo usou: e morte de cruz para muitos deles. Muitos deles morreram sacrificados, como o caso do apóstolo Pedro que nós vimos, crucificado e crucificado de cabeça para baixo. Então o Simão Zelote também está nesse processo. Vamos avançar por mais um aí. Tiago menor, porque tinha também Tiago o maior, pregou na Palestina e no Egito, sendo ali martirizado. Filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu. Vamos encontrar essa expressão, Tiago, filho de Alfeu, em São Mateus capítulo 10, verso 3. Ele também foi missionário na Palestina e no Egito. Segundo a tradição, ele foi martirizado, provavelmente no ano 62 da era cristã. Foi precipitado no pináculo do templo de Jerusalém ao solo. A seguir, foi atacado por se recusar a denunciar os cristãos, sendo apedrejado até a morte por ordem do sacerdote Ananias. Então, segundo a tradição, pegaram Tiago, filho de Alfeu, e disseram para ele: você vai ter que dizer, vai ter que delatar, vai ter que dizer onde é que estão os cristãos, onde é que estão os outros apóstolos, onde é que estão os seguidores de Cristo. E Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago menor, ele não quis dizer isso, ele não disse. Então pegaram ele e levaram para a parte mais alta do templo de Jerusalém, antes do templo ser destruído, e jogaram ele de cima para baixo. E como não conseguiram matar ele dessa forma, apedrejaram e apedrejaram até ele morrer. Veja a imagem aqui, sendo apedrejado. Claro que o anjo aqui não existe, o real é esse aqui, sendo apedrejado e apedrejado até a morte. Isso, irmãos, foi o cristianismo, vamos dizer assim, foi o evangelho que chegou para a gente. Esses homens, eles tiveram o seu processo de luta, de dor, de sofrimento e de morte, e não de morte natural, porque de morte natural só um morreu, e nós vamos ver quem foi. Os outros todos foram martirizados. Uns a fio da espada foram cortados, outros crucificados, outros apedrejados. O sofrimento foi grande. O sofrimento foi grande. Para que o Evangelho de Cristo, não o cristianismo, o Evangelho de Cristo chegasse até os confins da terra. Então nós começamos falando aí, primeiro nós falamos lá do diácono. Recorda o início da minha fala de Estevão, que foi morto apedrejado, porque falou alguma coisa que não soou bem aos ouvidos do sumo sacerdote. Falamos do apóstolo Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Mateus, que morreu a fio de espada, e assim
assim os demais, como nós estamos vendo. Então nós vimos aqui São Tiago, filho de Alfeu, que morreu apedrejado, porque não quis delatar, porque não quis entregar onde que estavam os seus amigos, para que eles não fossem sacrificados naquele momento. Muitos deles sofreram, como nós vamos ver nesse trabalho. Amém? A princípio, foi assim.